Então, junto comigo, levanta teus braços aí onde você estiver e vamos dar uma saltada, vamos dar uma ativada, velho, vamos jogar para cima mesmo. Pensa naquilo que é bom, pensa naquilo que vem do alto, pensa naquilo que, faz com que a tua vida tenha sentido. 1, 2, 3 e... Bom! Agora vamos para cima então desse artigo científico, um estudo de 2014, publicado pela revista The American Journal of Psychiatry, escrito por Douglas Johnson, intitulado Modificando os Mecanismos de Resiliência em Indivíduos em Risco. Um estudo controlado de treinamento de atenção plena em fuzileiros navais se preparando para o desdobramento. Então, são fuzileiros que estão indo para treinamento de combate, eles serão submetidos a uma situação de combate real, com todo o pipapô que merece uma situação de um movimento militar, com armas, né? Vai utilizar festim, vai utilizar arma com munição de verdade, mas eles tentam reproduzir na íntegra a pressão de um momento de conflito, de guerra. Então o bicho pega realmente uma situação como essa. E eles vão tentar mensurar o efeito da meditação mindfulness, que é uma das meditações mais utilizadas no mundo inteiro, que foi fruto do estudo de Jon Kabat-Zinn, porque quem inventou a meditação não foi o Jon, tá? A meditação mindfulness não foi criada pelo Jon, ela foi criada ou por Buda, Siddhartha Gautama Buda, ou por, sei lá, nos Vedas, os outros, Shiva e, sei lá, essa galera que antecedeu. Mas o nosso amigo lá, o Jon Kabat-Zinn, muito respeito, cara, um trabalho fantástico, inclusive hoje a gente tem essa amplitude de artigos, muito por conta do trabalho de Jon Kabat-Zinn. Mas Jon Kabat-Zinn, ele traz a meditação para o âmbito científico. E por conta dessas evidências é que a meditação passa a ser utilizada, por exemplo, em um ambiente como esse, que é um ambiente de treinamento militar. Vamos ao que o autor fala em relação ao objetivo do trabalho. Ele vai dizer o seguinte: os autores examinaram os efeitos do treinamento de atenção plena, mindfulness, nos mecanismos de resiliência em fuzileiros navais da ativa preparando-se para o desdobramento. Então eram indivíduos que estavam indo para a guerra. Bom dia, Gabi. Eram militares que estavam indo para a guerra, para o treinamento, né? Treinamento de guerra, não é guerra mesmo, treinamento de guerra. E indo para o treinamento de guerra, para essa circunstância, eles foram submetidos, parte desses soldados foram submetidos ao treinamento com meditação. Então eles dividiram, na verdade já estou vendo aqui, tá? Eram 8 pelotões de infantaria da Marinha Norte-Americana. 8 pelotões de infantaria da Marinha Norte-Americana, sendo que 4 pelotões foram submetidos à técnica da meditação, antes de ir para a situação de combate, de treinamento de combate. E 4 outros militares foram submetidos ao treinamento, treatment as usual. Eles passaram por uma situação de treinamento mais tipo informativo, a estrutura metodológica era a mesma. Então, por exemplo, os caras lá que foram submetidos à meditação, eles tinham um encontro por semana, um encontro de 60 minutos junto com o treinador, onde era prescrito que o cara tinha que meditar tantas horas por dia, fazer tais atividades. Tudo isso também era feito com o grupo controle. Só que no grupo controle, ao invés do treinador lá que se encontrava durante 60 minutos, ele não dizia assim, você tem que meditar 60 minutos por dia. Não, ele dizia assim, cara, você tem que fazer um diário, você tem que, dava outras estratégias que não era meditação, certo? Para depois poder comparar os dados. Além disso, olha só, como é que eles mensuraram essa parada toda? O pelotão que foi, por exemplo, ser submetido à meditação foi um tempo de 8 semanas. Então, durante 8 semanas, eles foram submetidos à prática para depois, então, ser mensurado os efeitos. Beleza? Então, 8 semanas eles realizaram a meditação e aqui o grupo controle também ficou 8 semanas fazendo uma outra atividade lá, diário, sei lá o que eles fizeram. Ali não era especificado, mas o grupo 1 permaneceu durante 8 semanas, então, fazendo a meditação, certo? Além disso, eles mensuraram antes da intervenção
do grupo experimental e do grupo controle, eles mensuraram a frequência cardíaca do grupo como um todo. Então, como em repouso estava o coração do soldado antes dele ter feito o treinamento de 8 semanas com a meditação. Como que estava a frequência respiratória. Então, quantas respirações por minuto em repouso aquele soldado ele realizava. Além disso, a concentração plasmática de um neuropeptídeo chamado neuropeptídeo Y. Esse neuropeptídeo Y é um peptídeo que está relacionado à ativação simpática. Eu já expliquei aqui em outros momentos que a ativação simpática, quanto mais ativação simpática, mais estressado eu estou. Ativação parasimpática é o inverso. Quanto mais parasimpático, mais de boa, mais estável, mais ativação no córtex pré-frontal. Quanto mais ativação simpática, mais emocionado, mais estressado, mais na pira eu estou. Então, o neuropeptídeo Y é um neuropeptídeo que está relacionado à ativação simpática. Ou seja, eles tentaram mensurar a quantidade de neuropeptídeo através de amostras do sangue para saber se o sistema nervoso autônomo, estava tendendo mais para ativação simpática ou para ativação parasimpática. Beleza? Então foram vários marcadores. Frequência cardíaca, frequência respiratória, neuropeptídeo Y. Além disso, eles aplicaram também uma escala, que era a pontuação da escala de respostas a experiências estressantes, possivelmente estresse percebido, e, além disso, ativação cerebral medida por ressonância magnética funcional. Cara, foi uma bateria intensa de ativação, que eles aplicaram, de avaliação, que eles aplicaram antes das 8 semanas da realização da intervenção com a meditação e após as 8 semanas e no follow-up, conforme eu vou explicar aqui agora. Beleza? Os resultados mostraram o seguinte, que os fuzileiros navais que receberam meditação mostraram maior reatividade, frequência cardíaca, e recuperação aprimorada, frequência cardíaca e frequência respiratória. Então, os soldados, esse foi um dos resultados, tá? Os soldados que foram submetidos à técnica da meditação, a posteriori, então, depois de 8 semanas, estes mesmos soldados, aí sim foram submetidos a uma situação específica estressante. Então foram lá para um treinamento, lá para uma colina, e daí tinha simulação de bomba caindo, e metralhadora, e invasão, e daí todos os movimentos de guerra que tentam reproduzir a realidade de uma guerra. Daí os caras estavam lá, o bicho pegando aquela coisa toda, pá, pum. Depois desse treinamento intensivo, eles então são levados novamente a um laboratório, e daí no laboratório, depois de passarem por isso, no laboratório é mensurado novamente aqueles marcadores que eu falei lá em cima, frequência cardíaca, frequência respiratória, o neuropeptídeo Y, além do neuropeptídeo Y, a escala de estresse percebido e a ressonância magnética funcional. E daí, como resultado, eles verificaram o seguinte, que os caras que foram submetidos à meditação, eles têm uma mais pronta ativação cardíaca. É como se a frequência cardíaca ela se elevasse mais rápido no grupo que meditou do que no grupo controle. É como se o coração respondesse mais rapidamente, tipo, bum, foi lá, ativou, pá. Entretanto, todavia, contudo, porém, adoro falar isso, o grupo que meditou, ele teve um período de recuperação também mais rápido. Então o coração ele acelerou mais rápido e ele se recuperou mais rápido, mostrando o quê? Uma melhor reatividade cardiovascular. O que é uma melhor reatividade cardiovascular? É uma reatividade cardiovascular onde existe uma predominância de ativação parasimpática. Não quero entrar tanto em detalhe, mas o coração ele é irrigado diretamente pelo 13º nervo do tronco encefálico, que é o nervo vago. O nervo vago, ele não passa, é o único nervo que não passa por dentro da coluna vertebral. Ele passa por fora da coluna vertebral e ele irriga diretamente o coração. Então, a ação do nervo vago sobre o coração ela é mais rápida. Quando uma pessoa está mais parasimpática, ela tende a ter uma ativação cardiovascular com uma perspectiva reativa mais eficaz. Então o coração ele acelera mais rápido, mas ele também desacelera mais rápido. E foi esse resultado que eles encontraram aqui nesse artigo. Além disso, eles mostraram o seguinte, preste atenção, menor concentração plasmática de neuropeptídeo Y após treinamento estressante. Ou seja, a concentração desse neuropeptídeo Y, que demonstra maior ativação simpática ou parasimpática, por ser uma menor concentração, indica uma maior ativação parasimpática.
que é esse mecanismo que eu acabei de falar. Além disso, eles verificaram também o quê? Uma menor oxigenação da ínsula e do cingulado anterior. A ínsula e o cingulado anterior são áreas do sistema límbico, que na perspectiva e na compreensão, então, desse autor, a menor ativação dessas duas estruturas, por meio foi possível ser visualizado por meio da ressonância magnética, é indicativo de que o sistema límbico estava menos ativado. Na galera que fez a meditação do que na galera que não fez a meditação. Beleza? E como conclusão, o autor vai dizer o seguinte: os resultados mostram que os mecanismos relacionados à recuperação do estresse podem ser modificados em indivíduos saudáveis antes da exposição ao estresse, com implicações importantes para a pesquisa do tratamento da saúde mental, com base em evidências. Ou seja, a recuperação ao estresse, ao estado de estresse, é mais eficaz em indivíduos que meditam. Por quê? Porque os indicadores, os marcadores biológicos mostraram que a pessoa ela também estressa. A pessoa que está lá, tá ligado? Ela é submetida àquela situação lá de guerra e tal, etc. Ele se torna estressado, mas ele tem uma maior capacidade de reequilibrar o sistema autônomo.